Eu me chamo Silvano Bernard, eu sou, junto com o Celso, o Alejandro, o Buzo, fundador do Rio Branco Rugby. Tenho aí na minha história mais ou menos uns 20 anos de rugby, né? Fui capitão do juvenil, depois capitão do adulto. Aí quando a gente não tinha um adulto ainda, eu fui jogar na FEI, em primeiro lugar, depois fui para o Alphaville, a gente foi campeão brasileiro no Alfa por algum tempo, e depois nós fundamos o Rio Branco Rugby. E aí foi quando juntou aqueles ex-jogadores do Colégio Rio Branco para fundar o rugby adulto, que não tinha, entre aspas, um vínculo direto com o Colégio Rio Branco. Mas a gente tinha naquela época uma consciência muito forte do jogo de base, né? Então a gente tinha como vínculo ao Colégio Rio Branco as categorias inferiores, que eram infantil, mirim até, antes do infantil, mirim, infantil e juvenil. E ela, à medida que o pessoal ia crescendo e ficando mais velho, eles iam sendo aproveitados no time adulto, né? Então nós tínhamos um celeiro muito bom de jogadores que tinham excelentes professores, né? O Celso, ele era, assim, naquela época, o pai do rugby brasileiro, assim, porque ele tinha um conhecimento profundo sobre regras, sobre como treinar, como fazer um time acontecer. E foi um dos primeiros times também que montou uma estrutura muito coesa de treinamento. Então a gente tinha máquina de scrum, tinha local para treinar, tinha material humano, né, que eram alunos com vontade de ser jogador de rugby. É uma novidade naquela época. Estou falando de 1978, 1980, meados disso, né? Então, assim, era aquela coisa. O que é o rugby, né? O que é o rugby? Boa, Gordô! Passa aí! Passa aí! Bom, eu sou russo, né? Meu nome é Bruno Alejandro Sobieski Chaves. Estou aqui no Brasil faz um tempão já, faz uns 13 anos. Eu caí no Rio Branco quase que por casualidade. Alguém conhecia o Bambam, que jogava, contou que tinha um cara no trampo, que vinha da Argentina, ia jogar e tal. Um mês aqui estava treinando no Rio Branco. Minha vida no Rio Branco, por uns 4 ou 5 anos, foi meio inconstante. Treinava, parava, me enchia o saco esse negócio de julho não tem ninguém, junho todo mundo sumir, ter 10 caras treinando e de vez em quando me enchia o saco e parava de treinar. Mas desde 2003, 2004 acho que comecei a fazer mais amigos e embora me enchesse o saco já não dava para parar, né? Já estou ficando velho, né? Já estou com meus 35 anos, 36 anos. Você pensa mais em quantas temporadas, né? Tô pensando se essa vai ser a última ou se vou ter mais uma. Porque tem muita outra coisa que pesa, né? E eu queria contar uma anedota que aconteceu comigo quando eu morava em Buenos Aires ainda, que acho que resume muito bem o espírito do rugby e é uma coisa que me deixa preso ao clube e ao rugby. Quando eu tinha 19 anos, fui morar em Buenos Aires, morava com 2 salários mínimos. Tinha que pagar aluguel, comida, o transporte para a faculdade era de graça, mas tinha que gastar muito dinheiro. O dinheiro que eu vivia era 500 pesos, né? 200 era para aluguel, ficava 300. A quota do clube era de 45 pesos. Era, sei lá, 25%, 20% do meu orçamento, era muito dinheiro. Então, depois de treinar um tempo, eu parei de treinar. Aí a galera do Sub-19 me chamou e falou: meu, não vou parar de treinar por dinheiro, a gente vai pagar sua mensalidade com o que sobrar do terceiro tempo. Porque lá era um clube mesmo, para entrar tinha que pagar, não tinha essa de vai segurando. Aí quando eu subi para a primeira no outro ano, depois de um mês, 2, eu parei de treinar de novo porque o grupo não era o mesmo, já não tinha quem pagasse a mensalidade e eu parei. Aí o treinador me chamou, quando soube que tinha parado por isso, me disse: cara, você quer jogar? Eu, claro, quero jogar, eu jogava fazia 10 anos.
Falou, legal, a gente vai pagar a sua mensalidade. Nós, os treinadores, vamos pagar a sua mensalidade. Mas você tem que prometer uma coisa. Você tem que prometer que você vai devolver para o rugby aquilo que o rugby te dá. Em dinheiro, em ajuda, você vai entender o que eu estou falando. Na época, eu era um garoto, eu falei, puta, legal, né? Tá sendo de graça. Porra, mas foi uma coisa que me marcou pra caramba. E acho que toda hora é uma coisa que está rolando na minha cabeça e nos últimos anos, já menos como jogador e mais como parte do clube, eu acho que eu estou me esforçando bastante por conseguir devolver ao rugby aquilo que me deu. Meu nome é João Freitas, comecei a jogar rugby em 86 no Alphaville. Eu era infantil, mas ainda só não tinha infantil na época, a gente jogava no juvenil mesmo. E o time estava em formação naquela época, era um time bem light mesmo, não tinha continuidade, né? Então a gente começou ali. E aí, 87, 88, o time já estava um pouco mais entrosado tudo e a gente ganhava todos os jogos, com exceção do Rio Branco. Então todos os jogos a gente ia bem pra caramba. Chegava no Rio Branco e todo mundo falava, putz, acho que dessa vez vocês vão ganhar do Rio Branco, cara, porque vocês estão jogando bem pra caramba. Aí a gente entrava em campo e tomava de 100, cara. Então o Rio Branco sempre foram muito amigos da gente, sempre era uma amizade especial. Mas sempre tomava bucha, cara. Aí depois, quando eu virei adulto, o juvenil ainda conseguiu ganhar no Rio Branco. Aí conseguiram dar o troco, mas na minha época só tomava de 100. E é isso. O que você gostaria de dizer assim, do Rio Branco? Assim, da união do Rio Branco com a família? Isso foi uma experiência muito legal, porque a gente sempre teve muito entrosamento, né? O pessoal saía do juvenil do Rio Branco, ia jogar lá e voltava, então sempre tinha uma ligação muito forte, né? O Alfa com o Rio Branco. E é legal agora que já é Rio Branco e não tem mais volta, então é legal que a gente está num time que tem muitos amigos e que tem um espírito de rugby legal. Na verdade, o Rio Branco faz parte da minha vida, né? Porque eu comecei a jogar rugby no Rio Branco. Então, eu tinha 9 anos, inclusive junto com muitos que ainda estão aqui, correndo por aí, que é muito bacana. A história legal de tudo isso é que começou dentro de uma quadra de cimento, né? Basicamente, dentro do colégio Rio Branco. É incrível, a gente corria no ladeirão ali. Com Cavana, gritando na nossa orelha, o Ali, enfim, eu comecei a jogar no Rio Branco no Mirim, me tornei infantil e nessa época o Rio Branco não tinha time adulto, nessa época o Rio Branco ainda, como era um time recém-formado, ele obviamente não tinha outras gerações, não tinha um time adulto e os meus irmãos jogavam em outro time. Apesar do Diego ter sido um dos fundadores do Rio Branco, ele acabou saindo porque também não tinha jogador, foi jogar no Nippon. Depois eles foram jogar em Alphaville e eles queriam muito formar no Alphaville, queriam fazer um time juvenil. E eu acabei saindo precocemente do Rio Branco para ajudar a formação do juvenil do Alphaville. Por uma questão mais dos meus irmãos estarem lá. Todos os meus amigos estavam no Rio Branco, eu não conhecia absolutamente ninguém.
no Alphaville, que estava jogando lá naquele momento. Eu fui mesmo porque eles me pediram para eu ir lá para ajudar a colaborar com a construção do time, e acabei deixando o Rio Branco de uma forma até mesmo engraçada, porque eu jogava pelo Rio Branco e essa história ela veio meio que ela foi premeditada e as pessoas já sabiam. Ironicamente, eu era até capitão do Rio Branco em muitos jogos, e o pessoal sabia que os meus irmãos estavam lá e que uma hora eu ia sair. Enfim, eu acabei saindo do Rio Branco, acabei virando rival do Rio Branco, vamos dizer assim. Então, cansei de tomar piau do Rio Branco, jogando como juvenil, quando a família recém se formava, acho que os 3 primeiros anos do Alphaville juvenil foi só tomando sacode. Evoluiu muito até que a gente finalmente conseguiu ser campeão juvenil. E aí, evidentemente, acabei ficando no Alphaville, mas a gente sempre teve uma identidade muito grande com o Rio Branco. O Alphaville sempre teve uma filosofia muito parecida, a gente, até mesmo pela própria miscigenação que houve de jogadores do Rio Branco que foram para o Alphaville e acabaram voltando para o Rio Branco, e vice-versa. E é por uma questão de identificação. Eu tenho altas histórias com o Rio Branco, assim, sempre fui convidado para o Rio Branco para jogar quando tinha jogos a gente já foi jogar no Uruguai, fomos jogar na Argentina, sempre viagens fantásticas, sabe, espírito de rugby, a flor da pele. É isso que eu acho que eu devo tudo ao Rio Branco nesse sentido. Obviamente a gente tem família e amigos que fazem parte da minha vida do rugby, mas eu acho que o Rio Branco é a minha formação, tá no meu sangue. Apesar de ter jogado contra, eu sempre, assim, sabe quando você tá aqui, mas você também olha pro lado, sabe, é uma coisa que você fala assim, pô, eu gosto desses caras. Eu olhava pra vocês jogando, na época que a gente chegou a jogar junto, mas também jogamos contra, eu olhava pra vocês jogando e falava assim, puta, meu, que time tesão, né? Você fala assim, pô, deve ser legal fazer parte desse time, né? Quando eu jogava contra. Não desmerecendo o meu time, mas era isso que eu sentia efetivamente.